cumprimentar o Dr. Frederico. Já tive a oportunidade de vê-lo, né, presencialmente muitas vezes. Fui membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB desde a sua constituição até a última troca de gestão. Acompanho o trabalho do doutor e sou grande fã das suas decisões e as uso, principalmente aquela de Santos, como precedentes em praticamente todos os meus casos, tá? Então, para mim, é uma grande honra estar com o senhor hoje aqui. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, sou advogada, sou professora de cursos jurídicos com ênfase em direito de família e, como a Ana colocou, né, por uma vivência, não só uma vivência pessoal, mas tudo começou com uma vivência pessoal, porque sou uma mulher lésbica, e acabei com muita felicidade me especializando no direito homoafetivo, né? Comecei minha militância enquanto advogada 7 anos antes em 2003, né? Então, 8 anos antes da gente ter uma decisão emblemática. E hoje tenho patrocinado muitos casos de dupla maternidade, principalmente de filhos havidos por inseminação caseira, um assunto tão polêmico e que o doutor aí tem uma das decisões pioneiras. E eu ainda costumo brincar que ele também acabou com a tese da multiparentalidade, porque quando do lançamento a gente discutia que a multiparentalidade ela prescindia da socioafetividade, né? E o doutor foi lá naquela decisão de Santos e deu uma decisão emblemática, fazendo com que uma criança já nascesse albergada pela multiparentalidade, né? Então, muito obrigada aí por toda essa contribuição. Se nós tivéssemos juízes como o senhor, com certeza os processos, mais juízes como o senhor, os processos teriam um menor grau de dificuldade e essas famílias teriam menos invisibilidade do que tem hoje. Eu vou só trazer uma coisa para dar a palavra para o Frederico, que assim, quando nem era mundo de pandemia, quando a gente nem falava ainda em questões online, em processos, a gente já tinha alguns processos digitais, Frederico já abria para todo mundo a 4ª Vara de Santos para a gente poder despachar online, né? Bastava mandar um e-mail, bastava mandar uma mensagem que ele já te atendia de antemão, já trazendo aí uma coisa super inovadora, sempre super acessível, do jeito que ele é essa pessoa simples aqui com a gente na live, ele também é dentro do judiciário. E aí eu vou começar, Carol, falando, então eu acho que eu vou inverter as questões, onde o judiciário traz, né, não só o judiciário, quanto as questões institucionais continuam, né? Não vou falar que fazem de hoje, mas elas continuam ainda com uma postura tão preconceituosa em relação ainda à homoafetividade, aos filhos, às questões trans de modificação de nome. O que o doutor pode trazer para a gente a respeito disso? Então, Anas, primeiro, para mim dizer que é uma grande honra participar lá da doutora dessa nossa conversa, dizer que é uma conversa absolutamente informal, então a gente pode dispensar o doutor, o senhor, e a gente está dialogando aqui sobre um tema da mais alta relevância. Eu penso que a função, o juiz, ele não pode nunca, nas suas decisões, invocar a sua convicção pessoal enquanto cidadão na hora de decidir. Então, o livre convencimento motivado, que é muito alargado, ou seja, essa possibilidade para quem não é do direito, essa possibilidade que tem o juiz de ter uma liberdade de decidir os processos, essa é uma liberdade que é limitada à Constituição, é limitada à legislação. Portanto, o juiz é livre para decidir, mas não de acordo com a sua opinião pessoal, a sua convicção pessoal sobre um determinado tema. O juiz é livre para decidir nos termos da Constituição Federal, nos termos da legislação em vigor, enfim, nos termos de princípios que eu acho que são muito caros, da dignidade humana, o princípio hoje que se fala muito do direito à felicidade. Enfim, é nessa ordem de ideias que eu vejo o juiz com essa liberdade de decisão. Uma liberdade que é limitada por esses
princípios e por essas normas, principalmente da Constituição. Então, eu vejo que o juiz tem esse papel, portanto, de tornar concreta as orientações da Constituição Federal. E eu sempre dizia, desde lá daquele tempo em que a gente se conheceu, Ana, de que a Constituição já dava com sobras tudo o que a gente precisava para resolver essas questões. Então, bastava ler a Constituição para que a gente já pudesse extrair dela a Constituição o que era necessário para decidir esses temas. E essa é a função do judiciário, né? Que é essa função de tornar concreta a Constituição, de tornar concreto valores, princípios, direitos que são garantidos por essa Constituição, principalmente em relação a esses temas em que nós temos uma posição, em que esses temas são temas minoritários, né? Do ponto de vista da opinião da sociedade. Então, nessa temática contra-majoritária, é que o Poder Judiciário tem que fazer esse papel. Então, só a título de exemplo, quando nós não temos uma legislação específica regulando um determinado tema, porque a gente sabe que nós temos um legislativo conservador, é preciso que o Judiciário, então, faça esse papel contra-majoritário e implemente esses direitos através das decisões que o juiz profere. Então, eu sempre vi esse papel do juiz como um papel fundamental na implementação da cidadania, da dignidade da pessoa humana, da felicidade, do planejamento familiar, enfim, todos esses temas que a gente sabe que são temas que suscitam muitos preconceitos, têm uma posição conservadora forte na sociedade e cabe ao juiz fazer, portanto, esse papel contramajoritário de implementação desses direitos. Mas não são todos, né? Eu só olho para o lado, gente, porque eu estou vendo ele pelo computador, tá? Mas não são todos, porque o único caso que eu, Ana, militei de dupla maternidade, até antes, até mesmo da Carol começar a fazer as coisas e tal, o juiz simplesmente, eu vou falar uma coisa, não se molhou diante daquela situação e me trouxe, eu fui despachar diretamente com ele naquela pressa, porque as meninas iam ter o neném e tal. E ele falou assim para mim, vocês advogados, isso não está previsto em lugar nenhum, e vocês advogados ficam legislando e inventando. Inventando. É a cabeça do nosso judiciário. E é nisso, né, Carol, que você encontra grandes entraves. Dentro quando você faz isso no dia a dia, milita nesse caso, independente que seja por inseminação caseira, seja por qualquer método reprodutivo, né? Que aí dá embasamento, que dá respaldo a esses casais, né, homoafetivos, é nisso que esbarra a nossa legislação, né, dentro dessa situação que a gente ainda tem um grande preconceito. Eu acho que a gente tem o preconceito institucional, ele existe, não adianta negá-lo, né, e quando, em que pese ser o mínimo dos casos, vamos dizer assim, a minoria dos casos que eu tenho enfrentado essa questão, mas quando eu me deparo com uma decisão dessa, ela é sempre muito violenta, né? Então a gente tem duas situações, ou um parecer do Ministério Público, uma decisão judicial que dificulta o deferimento do pedido por questões morais mesmo, né? Ou então a gente tem, como usando a sua expressão aí um pouco mais popular, aqueles que lavam as mãos, né? Então, os meus primeiros processos, até com base nesse precedente do Dr. Frederico de Santos, os meus primeiros pedidos em sede de inseminação caseira, por exemplo, eu direcionei para a Corregedoria dos Registros, né? E de todos os meus processos, que hoje são dezenas, eu só tive um caso de deferimento, que foi na comarca de Ribeirão Preto, em que o juiz entendeu a pertinência e se deu por competente para conhecer aquele pedido, né? E os demais, os subsequentes, foram todos no sentido de se dar por incompetente, né? E ao ponto que chegou uma hora eu parei de fazer o pedido para as corregedorias, porque eu já tinha tantas negativas, eu tinha umas 4, 5 de estados diferentes, que eu então optei por começar a direcioná-los para as varas de família de sucessões, né? E ainda assim eu tive casos em que, de uma comarca, não vou falar o nome por uma questão de ética aqui, mas região metropolitana, em que o juiz corregedor se deu por incompetente, né, remeteu para a vara de família, e o juiz da vara de família se deu por incompetente também, e simplesmente não conheceu do pedido. Então, assim, se registros públicos não conhecem do pedido, vara de família não conhece do pedido, né, a quem compete conhecer do pedido?
Ana, essa talvez eu acho que seja um tema muito importante para a gente discutir, porque realmente esse é um problema até hoje sem uma definição concreta sobre a competência para o ajuizamento dessas ações. Então como eu sou, só para que também quem é leigo e está nos assistindo entenda, os cartórios de registro civil, que é aqueles em que a gente registra o nascimento, registra o óbito, também faz lá reconhecimento de firma, mas esses cartórios que as pessoas conhecem como cartórios, são as serventias extrajudiciais, elas estão sob a função correcional de um juiz de direito. Então, há um juiz de direito que é o responsável por decidir as questões relativamente por exemplo, no meu caso, os cartórios de registro civil aqui da comarca de Santos. E aí, eu tenho para mim de que essas questões atinentes ao registro civil, elas têm que ser resolvidas no âmbito da Corregedoria do Registro Civil. Portanto, a competência para discutir essas questões que dizem respeito à atividade do oficial do cartório de registro civil, elas devem ficar na Corregedoria do Cartório de Registro Civil, e por isso eu tenho abarcado a competência de todas essas questões que envolvem. A gente pode citar aqui não só a questão do registro de dupla maternidade por inseminação caseira, mas também havia a questão da alteração do prenome, do gênero do transexual ou da transexual. Havia lá atrás ainda a questão do casamento e da união estável homoafetiva. Essas todas eram questões que, quando havia a negativa do oficial do registro civil, como elas dizem respeito à atuação dele, oficial, enquanto titular daquele cartório, eu entendia e entendo até hoje que essas questões devem ser levadas ao juiz corregedor do cartório, até porque, dada a condição especial dessa matéria, que exige ali uma especialidade em termos de conhecimento de provimento, de legislação, de questões novas que vão surgindo, me parece que elas devem ficar feitas a um juiz especializado, que seria o juiz corregedor. Então, eu sei que essa situação que a Ana trouxe é muito comum, é talvez um dos maiores problemas em relação ao exercício dessas ações, mas em Santos eu tenho abarcado a competência de todas essas ações na Corregedoria do Registro Civil. Eu mesma tive um caso de modificação de nome de um cliente, né, por uma questão aí que ele vive nos Estados Unidos, queria mudar o nome, e eu distribuí sobre o registro civil. E o registro civil se deu por incompetente aqui em São Paulo e mandou para o Fórum Regional da comarca, né, daqui do Fórum Regional daqui do Tatuapé, para a vara da família e sucessões. Ou seja, a gente fica... E aí, se a gente tivesse, talvez, distribuído aqui, o cara tivesse mandado para lá. Então, até para a gente mesmo é muito difícil. Isso tudo é o que eu falaria, né, Frederico? Vai atrasando esses processos, vai criando esses entraves judiciais, esses atrasos, onde não faz as pessoas entenderem. Porque para o cliente, para a gente, advogado, a gente vai aqui, vai ali, a gente, por experiência, pega de um lado, pega do outro, e a gente vai tentando se achar, né, nesse meio. Mas isso tudo, quando dá um atraso, o cliente tem uma expectativa, né, a respeito disso. Imagina como que funciona, né? Para você, chega alguma coisa no sentido de que esses casos, vamos supor, de dupla maternidade ou de registro de pais homoafetivos, por exemplo, no caso de barriga por substituição, né, útero em substituição, existe alguma norma, alguma coisa de, olha, esses casos a gente tem que apressar, mesmo que não tenha medida liminar pedindo uma pressa, ou ele entra dentro, vocês, por exemplo, você, né, no caso, entende a urgência disso e já apressa, ou ele entra na fila normal para esses clientes darem uma entendida nessa situação? Tem alguma coisa especial? Não, ocorre como um processo qualquer. Na verdade, eles ingressam a gente tem um fluxo que é específico, eu digo fluxo porque é o termo que o sistema SAGE usa aqui em São Paulo, mas é como se fosse uma fila, né, de trabalho que é específica dos processos do cartório de registro civil. Então, e aí funciona mais ou menos como é o processo comum. Quer dizer, se há uma providência urgente a ser apreciada, a parte formula ali um pedido de tutela provisória
o que popularmente a gente conhece como liminar, né? Para que haja alguma apreciação mais urgente. Senão, ele acaba entrando ali no fluxo normal de trabalho, a não ser que haja alguma prioridade por lei. Mas o que eu aconselho é que, se houver alguma providência urgente, que a parte destaque e formule essa pretensão. Eu já tive, nos casos de dupla maternidade, um dos casos era anterior ao nascimento da criança, e ali a genitora, né, que não daria à luz efetivamente, ela gostaria de acompanhar o parto, e aí então foi necessário implementar uma tutela provisória para que, em havendo condições médicas para que ela pudesse acompanhar o parto, então isso foi autorizado a título de tutela. Então, sempre que houver uma providência urgente, o ideal é que essa providência seja destacada e formulada ali a título de tutela provisória. Ainda se dá muito problema, Carol? Você tem encontrado ainda muito entrave, por exemplo, em questões de hospitais, para entrada em sala, registro de DNV, algumas coisas desse tipo, não? Sim, com certeza. Na verdade, né, eu conheço esse precedente que o doutor mencionou, utilizo nos meus casos, né? E eu acabei fazendo um mix, doutor, do seu precedente com uma outra situação que eu tinha em sede de reprodução humana assistida, anterior ao provimento, até anterior ao provimento 52. Então, era um casal que veio de Angola para fazer útero em substituição aqui no Brasil, e não existia ainda nenhum dos dois regramentos, nem o 52 e nem o 63 que veio posteriormente, né? E a situação, eles precisavam do registro da criança ser resolvido aqui no Brasil, porque em Angola é proibido, né? Então, na ocasião, foi feito um alvará judicial, e o alvará judicial autorizou, então, que a DNV fosse lavrada em nome dos pais, né, independente de quem era parturiente, e isso fez com que a certidão de nascimento acompanhasse a mesma lógica, né? Quando eu comecei a ter negativas dos cartórios das corregedorias de registro, eu passei a direcionar as ações para as varas de família e sucessões, usando o precedente do doutor e utilizando o procedimento do alvará judicial, para afastar a exigência do inciso 2 do artigo 17 do provimento 63, né? E, por exemplo, esse caso que eu comentei aqui da região metropolitana de São Paulo, olha que coisa estranha, né? Se a gente for pensar. Eu fiz o primeiro pedido para o juiz corregedor, ele se deu por incompetente, como eu comentei. Remeteu para a vara... Não, nem remeteu, né? Aí extinguiu o procedimento, negou. Eu fiz o mesmo pedido em sede de alvará para a vara de família e sucessões. Ela se deu por incompetente, remeteu para o mesmo juiz que já havia negado. E ele, obviamente, novamente negou, né? Eu sempre ajuizo as ações ainda durante a gravidez, justamente tentando prevenir situações como lactação, necessidade de acompanhamento em UTI neonatal e por aí vai, né? Essa criança, obviamente, nasceu nesse ínterim, né, dessas negativas. Acompanhei as meninas no registro, já sabendo que ia ter negativa. Teve a negativa, pedi para suscitar dúvida, suscitou dúvida, caiu no mesmo juiz que havia negado. Ok. Como a criança... E ele negou de novo. Como a criança já havia nascido, eu ajuizei novamente a ação como declaratória de reconhecimento de dupla maternidade. Caiu em outra vara. No meio do caminho, o promotor, que já havia dado um parecer favorável, reconsiderou e disse: não, mas tem uma prevenção aqui, porque esse pedido já foi apreciado pela juíza anterior, remeteu para lá. E esse promotor, que está nesse estágio, ele deu o parecer determinando a remessa para a vara de registros públicos de novo. Então, assim, estou aguardando ainda a decisão judicial para agravar, que provavelmente vai ser no mesmo sentido. Mesma situação, agora um fórum aqui regional de São Paulo. Também, ajuizei o alvará judicial, remetido para registro público negou. A criança nasceu. Ajuizei a ação com outro nome, declaratória de dupla maternidade, após a criança nascer. 7 dias, decisão favorável. Então, assim, a gente... É difícil. É uma loucura na nossa vida. Eu acho que a gente só não corre tanto, né, nesses casos. A gente vive correndo, né, nos corre da vida entre medida, bomba que estoura, pro prazo. Coisa a gente só não corre menos do que obstetra, porque do resto, eu acho que advogado vive no corre-corre disso, né? Eu acho que a gente está sempre... que do ponto de vista técnico, né, quando, por exemplo, o juiz
o juiz da família encaminhou para o registro público e o juiz do registro público também entende que não é competente, nós teríamos aí o que se chama de conflito negativo de competência. Sim. E aí esse juiz deveria submeter esse conflito a gente chama de Câmara Especial do Tribunal, que deveria definir qual é o juiz competente. Então, o que eu também posso aconselhar para os advogados, às vezes, se der uma ligada lá no cartório e solicitar, olha, como é que funciona aí, como é que o juiz entende, ou procurar decisões da Corte Especial do Tribunal de Justiça sobre conflito de competência, talvez tenham algum norte a respeito dessa questão, porque realmente eu reconheço esse logo de cara, e quando se precisa de uma providência urgente, então, é pior ainda, esse talvez seja um dos maiores problemas, essa questão da competência. Agora, outra questão que eu também queria colocar, Ana, é que se houver providência urgente a ser apreciada, o juiz não precisa ser competente, basta ter jurisdição. Então, ainda que, por exemplo, o juiz entenda que não é o competente para aquele tema, se houver uma providência urgente, ele tem competência, sim, para apreciar aquela questão e depois, se for o caso, remeter ao juiz competente, que aí analisa se mantém ou não. Né? Exatamente. Uma especial. Apenas para fins de tutelas de urgência. Sim. O grande problema, doutor, é que, assim, dado a urgência, né, eu sempre pauto minha atuação em comunicar às clientes e deixar que elas, né, decidam que caminho, né? E aí, por exemplo, como a gente tem outras situações que, embora a gente saiba que não atende a melhor técnica, né, eu tenha desistido, reproposto, mudado a ação e dado perfeito. Certo, infelizmente, a gente não tem ainda, vamos dizer assim, eu não consegui ainda subir um caso desse para ter uma definição, uma jurisprudência sobre competência, porque a urgência não te permite. Faz com que... Exatamente, né? E aí, mas assim, aproveitando o gancho dessa questão, dessa, vamos dizer assim, de todo mundo querer jogar um para o outro, né? Como se fosse uma batata quente, eu queria aproveitar para perguntar para o doutor o que o senhor acha, porque eu tenho me deparado agora com algumas decisões, né? Que aí sim a gente vê qual é a finalidade, né? E qual é o que está por trás daquilo, né? Mas recentemente eu tive um parecer do Ministério Público dizendo que a inseminação caseira configuraria exercício irregular da medicina, tá? E uma outra falando sobre adoção brasileira, né? Então, eu queria ouvir do doutor. Na inseminação caseira? Na inseminação caseira. Então, assim... Ana, você sabe que isso é engraçado, né? A primeira vez que eu me deparei com essa questão da inseminação caseira, que foi trazida para mim, realmente a questão da batata quente, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa situação, né? Para quem não milita, para quem não está na área, ou para quem não é do meio, né? Porque assim... também nunca escuta, é difícil. Ana, eu trabalho lá com uma movimentação diária de 500 a 600 decisões por dia entre despachos e decisões interlocutórias, quer dizer... Então, é muito complicado a gente, nesse universo de processos, a gente ter conhecimento de tudo que acontece, ainda mais num universo de uma temática tão restrita como essa. Eu brinco, Ana, que eu já tomei várias broncas em palestras por não usar a terminologia adequada, por não usar a terminologia correta. Então, hoje eu sei que eu tenho que falar outrasexual, atrassexual, conforme o gênero, a questão da orientação, né, que não tem nada a ver com opção. Então, essas coisas a gente vai adquirindo experiência com quem trabalha nessa área e conhecendo, trabalhando e conhecendo essas pessoas, o que para mim tem sido muito gratificante. Então, apareceu lá a inseminação caseira, eu nunca tinha ouvido falar. Aí, onde que a gente procura? No Google, né? A gente vai lá no Google, lancei lá a inseminação caseira e fui apresentado a essa situação absolutamente nova para mim. Eu, quando li aquilo, eu não achei que fosse possível ter acontecido. Eu falei, não, isso daqui deve ser algum tipo de fraude, né? Porque a primeira ideia que vem para quem não conhece... Desconhecimento, né? E aí faz a gente pensar no pior, né? Fraude. Só que o desconhecimento não pode servir para que a gente use isso como fundamento da decisão. Então, eu fui procurar lá no Google, fui ver, é possível. Aliás, me parece que
essas pessoas que fazem inseminação caseira deviam ir nas clínicas de reprodução, porque elas são muito mais efetivas. Todas as que passaram por mim, elas foram exitosas na primeira oportunidade. E a gente vê, então, que é possível, que acontece, que é uma realidade principalmente porque a reprodução assistida em clínicas é muito cara, a gente não tem uma política pública voltada a essa população que precisa da reprodução assistida. Então, o que acontece? Qual é a solução? É recorrer à inseminação caseira. E para mim, eu tenho a decisão que eu balizo lá por fundamentos constitucionais, Ana. Para mim, primeiro que essa questão não tem nada a ver com socioafetividade. Então, esse registro não vem pela questão da socioafetividade. Esse registro vem porque duas mulheres, vou pegar o exemplo aqui das duas mães que é o que a gente está conversando, duas mulheres que são casadas ou vivem em união estável, resolvem ali formar um projeto de parentalidade, decidem, então, ter um filho, e elas são genitoras, são mães, desde aquele momento. Quer dizer, então não há necessidade de recorrer à socioafetividade, não se trata de adoção à brasileira, não tem nada a ver com a adoção à brasileira. Quer dizer, então me parece que esses fundamentos que normalmente são usados, eles não servem a essa finalidade. E dizer que o médico não pode fazer o parto de uma mãe, porque aquilo seria exercício ilegal da medicina, porque essa criança é fruto de uma inseminação caseira, para mim, foge de qualquer lógica, né? Então, eu penso nesse sentido, eu penso que a Constituição ela dá guarida a essa reprodução assistida de forma caseira, planejamento familiar, liberdade do planejamento familiar. Aliás, a Constituição diz que o poder público deve incentivar esse planejamento familiar, inclusive com técnicas de reprodução assistida. Então, a gente percebe que é preciso que a gente tenha uma nova visão sobre esse olhar. O provimento 63 do CNJ não veda, aliás, ele nem fala na inseminação caseira, talvez até por desconhecimento, talvez até porque quem fez o provimento também, como eu, não tivesse conhecimento da inseminação caseira. Então, não há uma vedação expressa quanto à inseminação caseira. E de forma que, para mim, a Constituição é suficiente para garantir esse direito. Eu vou falar uma coisa. Nós três temos a mesma idade, né? Eu sei porque o Frederico comemorou tanto que ia fazer 4.5. Eu falei, eu não comemoraria nunca, né? Brinquei com ele até nas redes sociais. Falei, eu não comemoro, mas temos a mesma idade. E, salvo engano, eu sou a mais velha dos três, né? Então, praticamente, nos formamos os três juntos em direito. Gente, e isso eu estou trazendo para quê? Para introduzir para vocês a seguinte ideia. Nós três estudamos pelo código anterior, nós três estudamos quando era impossível o casamento era considerado, exemplo de casamento impossível, duas pessoas do mesmo sexo. Então, é tudo muito dinâmico, né? Principalmente nessa, a gente evoluiu muita coisa em 20 anos dentro do direito de família. É muita coisa, é muita informação diária. E até o Frederico falou assim, eu recebo bronca em palestra. Muitas vezes eu também fui parar num congresso no Senado, lá em Brasília, quase tive um treco, sabe? Imagina, você falando para esse público, você usar um termo errado, né? A gente sofre praticamente um linchamento social a respeito disso. E aí eu levantei a seguinte questão, até mesmo no congresso, falei, não linchem, não julguem, porque muitas vezes não é preconceito que acontece, e sim uma falta de conhecimento, porque tudo é tão inovador, é tudo tão novo, né? Modifica tanto a cada dia que é bem complicado. Então, para a gente, realmente, a questão técnica, não importa, é o que você está falando, não importa. Sim, nessa questão que nem a Carol está falando, adoção à brasileira, ou até mesmo, principalmente adoção à brasileira, do que a socioafetividade aqui, de erros grosseiros, né? Isso são erros jurídicos grosseiros. Mas que a gente nem sempre isso invalida tudo que a gente está vivendo, nem sempre isso invalida a nossa boa vontade de ver, né? Dentro dessa situação. Eu vou só te trazer uma ideia também, Frederico, só para eu sei que foge um pouquinho do que a gente está falando, mas pensar. Para você julga também casos dentro do registro civil
de alguns problemas em questão de adoção mesmo de procedimentos feitos por homoafetivos, ou isso nem passa pela sua Não, competência? porque aqui em Santos nós temos a vara especializada da infância e juventude que cuida das questões da adoção. Então, essas questões relativas à adoção, cadastro de adoção, qualquer ponto relativo à adoção, ela é da competência, aí sim, absoluta, da vara da infância e juventude aqui da comarca. Você não tem uma noção, então, se demora mais? Não tenho. Se está da mesma ideia, nada. Não tenho. Eu conheço o colega que trabalha lá e posso dizer que é alguém muito sensível, um cara que tem uma capacidade intelectual muito grande, o doutor Evandro, e também muito sensível a essas questões humanas, mas em termos de agilidade, tempo, eu não tenho como falar. Mas essas questões relativas à adoção, elas ficam na vara da infância e juventude. É uma live boa, hein, Carol, para a gente trazer também, pedir para o doutor Frederico interceder por nós, junto ao doutor Evandro, pedir uma live para a gente falar sobre adoção, que é um tema que me procuram demais a respeito de adoção. Né? Inclusive porque é uma temática, assim, né, uma modalidade de filiação parental que também, por incrível que pareça, ainda sofre muito preconceito. Né? A gente tem uma decisão aí de 2019 do Ministério Público do Interior de Santa Catarina, em que o promotor ele recorre de uma sentença procedente em sede de habilitação, né? Que a habilitação é o processo que vem antes, né? Para quem está ouvindo a gente não tem intimidade, que vem antes da adoção, e ele recorre daquela sentença que foi procedente, pedindo uma complementação do estudo social para que seja investigado a exegese da homossexualidade e quem exerce que papel na relação. Então, assim, isso 2 anos atrás, né? Então, é uma temática que também enfrenta ainda muito preconceito, né? E, assim, só para fazer um adendo, que eu acho que eu não me expressei bem quando eu falei da questão do exercício regular da medicina, essa decisão, doutor, ele entendeu que aquele casal que havia buscado a inseminação caseira estaria exercendo irregularmente a medicina. E assim, só para complementar, e tive um outro parecer também, uma outra decisão, que eu sempre junto os precedentes, né, favoráveis nos processos, até mesmo para dar esse norte, já que é uma matéria tão polêmica e que muita gente não tem conhecimento, então eu comecei todo o processo procedente que eu tenho, eu vou lá e acrescento na minha inicial como um auxílio, né, uma forma de auxílio. E outro dia, um membro do Ministério Público, ele fez menção aos precedentes que eu juntei, dizendo que eles não se prestavam para nada, praticamente, em outras palavras, que eles não se prestavam para nada, porque muitas vezes eles são proferidos por juízes assistentes ou auxiliares que não, em razão da grande demanda de trabalho, não têm a atenção adequada àquele caso que foi levado ao Poder Judiciário. Só vai piorando, né? Só. O que eu acho é assim, a gente tem no universo de juízes, aqui em São Paulo, nós somos mais de 3.000. É óbvio que nós vamos ter aí situações complicadas, mas acho que a gente evoluiu bastante nesse tema, como a Ana falou. Claro que o começo, eu sempre brinco, o começo de um tema preconceituoso, quem percorre o primeiro caminho, retira as pedras, né? Quem vem depois já encontra o caminho mais ou menos asfaltado. Então, a gente teve evoluções significativas em relação à união homoafetiva, que era do casamento impossível, virou sociedade de fato, e evoluiu bastante. Hoje, tanto o casamento quanto a união homoafetiva são reconhecidos, basta ir ao cartório. A questão da transexualidade também, com a necessidade da cirurgia para alteração do prenome, do gênero, que exigia decisão judicial e que hoje pode ser feita diretamente no cartório. E eu acho que essa temática, mesmo a questão da adoção, a gente tem essas situações que realmente elas soam até absurdas, né? Mas a gente hoje já tem uma visão muito melhor do que a gente tinha no passado em relação à habilitação de casais homoafetivos para fins de adoção. Então, eu acho que a gente evoluiu bastante. Claro que tem muito a evoluir. Quem vive e sente esses preconceitos na prática sofre bastante, e a gente tem muito para evoluir nessa temática, mas acho que a gente já evoluiu bastante. Eu acho que muito fruto dessa atuação dos advogados, né? Os advogados que
entram com ação ali, entram com ação aqui, que pedem ali, recorrem ali. Enfim, é fruto dessa atuação efetiva dos advogados que as decisões começam mudando aqui com o juiz de primeiro grau, depois muda pelo tribunal, e depois chega até o Supremo Tribunal Federal. Enfim, acho que a gente tem que acreditar muito isso a essa atuação combativa dos advogados em relação a essas temáticas. Principalmente esses como a Ana, que militam nessa área, que defendem muito esse tema e que eu acho que tem uma atuação decisiva nesse ponto. Eu não vou segurar, o doutor Frederico tem outro compromisso, não vou segurar ele, que se deixar a gente fica aqui, né? Batendo papo, como sempre, né? É muito bom receber amigos, íntima, né? Chamar o doutor Frederico de amigo, mas para mim não deixam de ser colegas de profissão, assim, que abrilhantam. Infelizmente, como disse a Carol, e eu vou ser obrigada a concordar com esse promotor, tá, Carol? Que existe muitas decisões proferidas por auxiliares, não pelos juízes auxiliares, mas por auxiliares, e que a gente, cada vez mais, é um trabalho de formiguinha. Eu fazia tanto tempo que eu não ganhava uma decisão, ontem saiu uma favorável, eu comemorei como talvez uma primeira minha. Por quê? Porque faz tanto tempo que a gente tem sentido, e aí a gente escuta, né, do outro lado da moeda, falando assim, que a gente tem sentido que parece que os nossos processos batem dentro do judiciário e a gente não se sente escutado, não se sente acolhido, né? E aí a gente escuta um juiz dizer pra gente que numa comarca pequena, né? Teoricamente, pequena perto de São Paulo, vamos colocar assim, que não é uma capital, mesmo dividida, né? Que é Santos, dentro da quarta vara, ele tem 600 processos por dia para despachar, são 3.000 despachos, são quase 12.000, vai dar quase 14.000 processos por mês que movimenta ali, né? E tal, a gente pensa também, né? Como que tá tudo tão desequilibrado dentro do nosso, quanto que a gente tem que rever dos nossos papéis, nós como advogados, fazer com que os nossos clientes entendam também, né? Que nem sempre um processo vai ser a solução daquilo, né? Eu contava hoje para uma cliente que eu tenho um casal, eu já estou com 6 processos distribuídos, fora a quantidade já de agravo em 3 meses que foram distribuídos. É complicado, aí não tem resolução mesmo, não tem alguém que aguente. Então, a gente escutar do outro lado também o quanto que é difícil, né? Tentar ter uma visão mais humanitária para essa situação também acalenta um pouco o coração de pensar que nem tudo está perdido dentro do nosso judiciário, né, doutor? Frederico, conta pra gente 2 minutinhos sobre seu canal, que daí o pessoal que é advogado possa ficar sabendo. Eu, de vez em quando, vou escutando você falando, ou no carro, às vezes, ou às vezes até no banho. Esses dias eu estava escutando você falar, acho que foi sobre prescrição, né, até pra gente ficar sabendo. Conta pra gente um pouquinho só sobre o seu canal, o que é a novidade, o que você está trazendo para mim de novidade? Eu tenho o perfil aí no Instagram, que é esse perfil que a gente está participando da live, que é o Prof. Fred Messias, e aí a gente tem alguns vídeos lá do IGTV, né, que são vídeos de até 10 minutos, e a gente tem também o canal do YouTube, o canal do YouTube é o Professor Fred Messias, então quem procurar lá no YouTube por Professor Fred Messias vai encontrar um canal, são mais de 100 vídeos, basicamente ligados a processo civil, direito do consumidor. A gente tem algumas coisas a respeito da transexualidade, da homoafetividade também. Então, lá a gente encontra vídeos mais curtos, vídeos mais longos, que são aulas mais que acabam abordando mais o tema. Então, essa é uma proposta que eu tenho, essa parte de acadêmica, de difundir conhecimento, de discutir. Então, eu acho que é bastante importante. Eu só queria, antes de terminar, Ana, deixar bem claro hoje para o pessoal que está participando, que hoje, por exemplo, os cartórios de registro civil já realizam o casamento, às vezes a pessoa não é do meio, né, e acaba não sabendo, elas já realizam lá o casamento homoafetivo, também a possibilidade até daquela declaração de união estável entre pessoas do mesmo sexo também, uma união homoafetiva. O transexual ou a transexual que quiser eventualmente também alterar o nome
o prenome, na verdade, e o gênero também basta se dirigir diretamente a um cartório de registro civil, não há mais necessidade de decisão judicial para esses temas. E eu espero que essa questão da inseminação caseira, a questão também do intersexo, né? O intersexo é aquela criança que nasce sem se conseguir definir se é masculino ou feminino, dentro daqueles gêneros binários aí que a gente tem regulamentados, né? Hoje a corregedoria, às vezes essa questão demora um tempo, às vezes até 4 meses para definição através de exames, e como é que fica o registro nessa questão. Então, hoje as normas da corregedoria já regulamentam essa questão, no sentido de que o cartório pode efetuar o registro. Eu penso que o melhor seria sem que se identificasse qualquer nome, né? Mas a corregedoria exige ali que se estabeleça um nome, entre aspas, unissex, para constar do registro. Essa também é uma questão muito importante que a gente já não vê muito no dia a dia, mas que gera um problema enorme em termos de registro para quem se depara com uma situação como essa. E eu espero que a inseminação caseira ela evolua para ser regulamentada também, e a gente acabe com esse problema de ter que ter uma decisão judicial a respeito dela. Para tentar desafogar esse nosso judiciário que está difícil, viu? Está difícil. Carol, conta pra gente também aí 2 minutinhos sobre o que você tem feito de diferente, para a gente também encerrar e liberar o doutor Frederico. Senão depois ele nunca mais vai querer conversar com a gente. Vai falar que nós duas falamos demais e eu vou ter que dar razão para ele. É verdade. Não, de diferente não tem muita coisa, não. A gente gosta de fazer a mesma coisa para fazê-la cada vez melhor, né? De novidade para esse ano aí, até participei, não sei se o doutor vai lembrar, mas na semana passada do lançamento lá da pós-graduação do ProOrdem, né? Vou dividir com o doutor aí, o que também é uma grande honra, esse novo projeto, né? Mês que vem, mês da visibilidade lésbica, vamos ter bastante palestras e lives também. Quem me acompanhar aí no Instagram, vou divulgar tudo por lá, né? E vou aproveitar o espaço para convidar, né, outros advogados a se inteirarem da temática, para auxiliar, a encher o Poder Judiciário dessas ações para buscar assegurar esses direitos, né? Eu recebo muitas consultas de pessoas que não foram bem orientadas, né? Então, eu acho que falta, né, uma advocacia especializada na temática, né? Recebo saber essas mães, né, que buscaram a inseminação caseira por essa ausência de possibilidade de custear uma clínica, que elas podem e devem buscar seus direitos ainda na gestação. Isso é possível, sim, né? Eu sempre uso um trecho da decisão do doutor Frederico, que ele fala muito bem colocado, né, que ambas são mães desde a concepção, e esse é o grande cerne da questão do livre planejamento familiar, né? E para que assim a gente evite essas informações equivocadas, né? Eu já recebi clientes dizendo que foram orientados a aguardar nascer. Já recebi clientes dizendo que foram no cartório e foi dito que a lei mudou e agora só com 12 anos, né? Que é uma menção ao Provimento 83, mas naquele telefone sem fio vira outra coisa, né? Para poder nos ajudar, né, a participar dessa visibilidade, desse firmamento de direitos, né? Porque a gente está precisando de mais profissionais interessados na causa, né? Para podermos mudar essa situação futuramente. Obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês. E meu grande abraço aí ao professor, não vou cansar de falar que eu sou muito fã. Então, para todo mundo que está acompanhando, 3 canais super bons para vocês acompanharem. Profissionais do direito, quem não é da área, Fred Messias, @prof. Ana Carolina Mendonça, é isso, Carol? Não, só Carolina Mendonça. Prof. Carolina Mendonça, @dra.ana.brucanello, que é o meu canal.